Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35. Jesus conta uma parábola denominada pela epígrafe da Bíblia como a parábola do credor incompassivo. Cristo por muitas vezes usou desse modo de comunicação, ou seja, uma narrativa alegórica que é um meio de comparação ou analogia para ilustrar verdades acerca do reino de Deus. Essa era uma ferramenta muito útil para o Senhor, pois ele usava o cotidiano da época para ensinar, de forma bem simples, o Evangelho às pessoas. Essa parábola tem como personagens principais credor e devedor. De uma forma bem simples, o credor era quem se devia dinheiro e o devedor era quem devia o dinheiro. Jesus disse que o credor era o rei e o servo era seu devedor. O texto é bem objetivo no seu significado. O servo que devia uma quantidade absurda ao rei teve a sua dívida perdoada, porém em seguida não foi capaz de perdoar a dívida irrisória do próximo. Para fins de comparação, analisamos os números dos débitos de ambos os servos, transformando esses valores para os dias atuais. Enquanto o conservo devia 100 denários, o servo devia 10.000 talentos. O que devia menos? 1 denário era igual a 4 gramas de prata, que correspondia ao salário do dia. Nos dias de hoje, seria mais ou menos R$33. 100 denários representava 400 gramas de prata, que seria mais ou menos a um salário de 100 dias. Nos dias de hoje, mais ou menos R$3.300. A sua dívida poderia ser paga em 100 dias de trabalho. O que devia mais? 1 talento representava mais ou menos 21 quilos de prata, que dava mais ou menos 6.000 denários. 10.000 talentos representava 216 toneladas de prata, ou seja, mais ou menos 60 milhões de denários. Nos dias de hoje, mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de reais. A sua dívida levaria 60 milhões de dias para ser paga, ou 164 mil anos. Após essa análise, quais lições podemos extrair dessa parábola contada por Jesus?
A primeira lição é que na história real da vida, éramos os devedores e Deus o credor. A nossa dívida era a dívida do pecado. Quando o primeiro homem pecou, contraiu uma dívida com Deus, e essa dívida foi herdada por todos nós, por meio de Adão. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. O apóstolo Paulo vai encarar essa realidade terrível do estado da raça humana perante Deus, quando ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. As nossas condições como devedores eram terríveis, pois o mesmo Paulo diz que estávamos mortos. A dívida do pecado nos causou morte, não morte física, porém espiritual. Perante o credor, nossas condições eram as piores possíveis. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:1-3. A segunda lição é que, assim como a dívida do servo era impagável, a nossa também era. Ainda que possuíssemos todos os recursos do mundo, todas as riquezas não seriam possíveis para pagar, pois essa dívida não foi contraída por meio de dinheiro, porém através do pecado. Essa dívida está relacionada a algo muito superior, ou seja, espiritual. Diz respeito às coisas do céu e não da terra, às coisas celestiais e não mundanas. Diz respeito àquilo que é eterno e não passageiro, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam. Salmos 49:8. O apóstolo Pedro disse que as coisas desse mundo não eram capazes de pagar esse débito. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados. 1 Pedro 1:18. Na verdade, por mais que tivéssemos todos os esforços, com o suor do nosso trabalho, com a força do nosso braço, trabalhando durante toda a nossa vida para alcançar esse perdão, não obteríamos sucesso. A terceira lição é que essa dívida foi perdoada por Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2:13. Jesus disse na parábola que o rei foi movido de íntima compaixão. E de fato, o Senhor se compadeceu de nós e perdoou toda a dívida que tínhamos com Ele. Ele nos amou, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. O Senhor provou esse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele foi misericordioso, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:4-6. Ele foi bondoso para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. Quem de nós daria a vida de um filho para pagar a própria dívida? Pior, quem de nós daria a vida de um filho, único filho, para pagar as dívidas de outras pessoas? A resposta é muito simples: ninguém. Contudo, Deus entregou o seu unigênito por todos nós.
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Romanos 8,32. Jesus Cristo pagou com um preço que mais ninguém poderia pagar, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,19. Por isso, já não há mais nenhum débito, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contraída, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2,14. A quarta lição é que não merecíamos o perdão. Não há mérito algum nosso com relação a essa absolvição. Deus não viu nada de bom em nós como motivação para o perdão completo dessa dívida. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 9, 11. Mesmo se fôssemos as pessoas mais justas dessa terra, por meio das obras de nossas mãos, ainda assim não seria possível contribuir para a resolução desse problema. Essa obra é exclusiva de Deus. Foi graça, não éramos merecedores de perdão, e misericórdia, éramos merecedores da condenação. O apóstolo Paulo foi bem direto quando disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. Nenhuma pessoa terá o direito de dizer para Deus que acrescentou em alguma coisa nessa obra redentora. Nenhuma glória, por menor que seja, será dada ao devedor. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2,9. A quinta lição é a consciência gerada no devedor. É muito importante saber dimensionar o tamanho da nossa dívida, pois só assim entenderemos melhor a dimensão do perdão. Consequentemente, compreenderemos o amor de Deus por nós. E não só entenderemos o seu amor, como o amaremos mais. Jesus contou uma outra parábola semelhante para ilustrar essa verdade. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Lucas 7, 41, 43. Certamente seremos gratos à pessoa que nos perdoou uma dívida de R$20. Entretanto, seremos muitíssimos mais gratos com aquela que nos perdoou uma dívida de R$20.000. A sexta lição é que, assim como fomos perdoados, devemos perdoar também, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13. Nenhuma dívida que alguém tenha conosco pode ser maior do que a que tínhamos com Deus. Nenhuma ofensa pode ser maior do que a que cometemos a Ele. Se dissermos que alguém não merece nosso perdão, não nos lembramos que também não merecíamos. Se alegarmos que o nosso devedor não contribui para isso, nos recordamos que nós também não. O grande problema que existe em nós é acharmos que estamos numa posição acima daquele que nos ofendeu. Nos sentimos superiores, tendo em vista o devedor ter praticado algum tipo de mal sobre nós. Mesmo sabendo que não somos perfeitos, julgamos aquele que nos ofendeu mais imperfeito. Quem é perfeito aos olhos de Deus? Ninguém. Precisamos olhar para dentro de nós, fazendo uma autorreflexão de quem nós somos e quem Deus é, do que nós fizemos a Ele e do que Ele fez por nós, do tamanho da nossa imperfeição em contraste com a sua perfeição, da nossa inferioridade em detrimento à sua superioridade, enxergando que mesmo assim, com tudo isso, Ele podendo não nos perdoar, perdoou.
Logo, Deus joga por terra qualquer tentativa nossa de arrumarmos uma desculpa para não fazer o mesmo. Não acharemos em nós nenhuma justificativa para não perdoar o próximo. Nenhum perdão liberado por nós ao que nos ofende será maior do que o perdão liberado por Deus em nossas vidas, porque nenhum pecado cometido a nós será maior do que o pecado cometido a Ele. E outra coisa, quando achamos que alguém não é digno de perdão, geralmente achamos que não precisamos de um. Essa foi uma das razões porque Jesus contou a parábola do devedor de 500 dinheiros e do devedor de 50 dinheiros. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. Lucas 7, 36, 39. Quando Jesus disse ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te, ele não usou essa expressão por acaso, pois era um termo usado na época para dizer uma verdade que possivelmente o ouvinte não iria gostar muito. E o Senhor fez isso, confrontando-o na sua autossuficiência. O problema da maioria dos religiosos da época era a autojustificação por meio das suas obras e, consequentemente, não enxergavam seus próprios pecados. Não enxergando seus pecados, não achavam que precisavam de perdão. Por isso Jesus, uma certa vez, disse: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2,17. Ele não disse isso afirmando que esses escribas e fariseus não tinham pecado. Contudo, já que eles se consideravam assim, então o perdão seria para aqueles que reconheciam seus pecados. Na verdade, Jesus ainda expõe outro problema do fariseu. Ele amava menos a Deus. O Senhor disse: por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7, 47. Quando olhamos para os números das dívidas do servo e do conservo, observamos que são incomparáveis. Nessa parábola, nós somos o servo e os nossos devedores o conservo. Nessa analogia, a nossa dívida impossível de ser paga foi perdoada por meio de Cristo. Contudo, nós não conseguimos perdoar a dívida do nosso próximo. Que o amor, manifestado através do perdão dele, possa nos constranger ao ponto de manifestarmos também o amor, por meio do perdão, àqueles a quem tem nos ofendido. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12.